E aí galera, beleza? Eu vou estar aqui fazendo mais uma vez o segundo vídeo de continuação de Star Wars, daquele primeiro videozinho. E eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui no card aqui o primeiro vídeo dessa, entre aspas, série, que eu acho que vai demorar bastante pra acabar, hein? Que ainda falta um pouquinho de coisa. Vou começar aqui falando começar de uma parte que eu acabei falando lá no primeiro vídeo. Nos lançamentos para o cinema de 1997, para comemorar o 20º aniversário de Star Wars, foram inseridas modificações nos filmes originais, motivados primeiramente pelo avanço da tecnologia de efeitos especiais, que permitia a realização de cenas impossíveis serem feitas na época dos filmagens originais. George Lucas continuou a modificar a trilogia original em lançamentos subsequentes, como, por exemplo, no lançamento do primeiro DVD em 21 de setembro de 2004. A recepção das edições especiais foi mista com os fãs, criando petições e edições próprias para restaurar cópias da trilogia original. Durante a convenção de Star Wars V, ou Star Wars 5, em agosto de 2010, George Lucas confirmou que iria relançar toda a saga em Blu-ray, pois em janeiro de 2010, o presidente da Century Fox, Mike Boone, anunciou que os filmes seriam lançados em setembro de 2011, os do qual incluíam documentários, entrevistas, cenas apagadas e inéditas, além das modificações. Mais de 2 décadas após o lançamento do filme original Star Wars, a trilogia prequel começou com o aguardado Phantom Menace, ou Ameaça Fantasma, lançado em 19 de maio de 1999. Mesmo sendo um sucesso em bilheteria, teve recepção mista da crítica e do público. Foi seguido por Attack of the Clones, o Ataque dos Clones, lançado em 16 de maio de 2002, também com sucesso de bilheteria e uma morna recepção. E por fim, Revenge of the Sith, lançado em 19 de maio de 2005, é o mais elogiado pela crítica e pelo público da trilogia prequel, e listado pelo Rotten Tomatoes em 2007 como um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Durante a produção da trilogia prequel, George Lucas disse várias vezes que não iria produzir uma nova trilogia ou sequência de Return of the Jedi, porque, entre aspas, a saga é sobre a tragédia de Anakin Skywalker, e a história acaba quando Luke redime seu pai. Apesar de existir rumores e relatos que ele escreveu uma história pós-Return of the Jedi sobre os netos de Anakin, George Lucas disse que eram apenas sinopses vagas e sem uma história. Em 2003, a Lucasfilm fecha contrato com o animador Greg Tartakovsky para a produção de uma série animada em 2D que seria exibida no canal Cartoon Network, intitulada Guerras Clônicas, posteriormente lançada em DVD em 2 volumes. A série servia de ponte para a chegada de Revenge of the Sith aos cinemas, pois narra os acontecimentos que imediatamente aconteceram no início do terceiro filme, incluindo o momento onde o mestre Jedi Mace Windu conseguiu usar a força para pressionar o peito do General Grievous quando entrava em sua nave com o sequestro do chanceler Palpatine. Explicado assim o motivo de seu torso. E com certeza eu falei General Grievous errado. Mas desculpe aí, porque eu não consigo falar o nome desse cara nunca na minha vida. Em 18 de agosto de 2008 foi lançado Star Wars Guerras dos Clones, um filme de animação via computação gráfica que servia como introdução para a série de TV do mesmo título, sendo a segunda série de animação sobre a guerra que ocorre entre os episódios 2 e 3. Também exibido pela Cartoon Network em 2008 a 2014. A série apresentou uma nova personagem principal, Ahsoka Tano, padawan de Anakin. Clone Wars foi substituído por Star Wars Rebels, que ocorre entre os episódios 3 e 4, primeira série de Star Wars lançada pela Disney em outubro de 2014, exibido pela falecida Disney XD.
Em 2012, George Lucas vendeu ao produtor Lucasfilm para a Walt Disney Company por 4 bilhões e uma nova trilogia foi anunciada. Lucas participou como consultor criativo nos novos filmes, afirmando que, abre aspas, eu sempre disse que não iria fazer nada, mas não vou. Mas isso não significa que eu não posso deixar Kathleen, presidente da Lucasfilm, fazer mais. Fecha aspas. A história do episódio 7 tem base em uma breve sinopse escrita por George Lucas com um roteiro de Michael Amott, Lawrence Kasdan e J.J. Abrams, também diretor do filme. O primeiro filme da nova trilogia, chamado The Force of Awakens, estreou no circuito mundial em 17 de dezembro de 2015, tendo apenas 5 dias faturando 300 milhões nos Estados Unidos e mais 600 milhões ao redor do mundo, tornando-se o maior estreia de todos os tempos. Em 2005, George Lucas tinha anunciado o desenvolvimento do projeto de uma série de TV live action com atores reais, ambientado nos anos entre os episódios 3 e 4, porém com um enredo tão focado nos personagens conhecidos, mas em situações de conflitos políticos entre planetas e contrabandistas. O projeto chegou a tal estágio que alguns roteiristas concluíram histórias para serem usadas nos episódios. Porém, em 2011, o produtor Rick McCallum declarou que o projeto seria engavetado, aguardando melhor evolução da tecnologia, visando redução de custos com a aquisição da franquia pela Disney. O material de série live action teria sido aproveitado em Star Wars Rebels, em 2013. O diretor executivo da Disney, Bob Iger, confirmou o desenvolvimento de 2 filmes antológicos dentro do universo expandido de Star Wars, com o primeiro deles, Rogue One, que estreou em 16 de dezembro de 2016. Diferente da saga principal, as antológicas não se focam na família Skywalker. Agora eu vou falar um pouquinho das influências e os temas, as temáticas que Star Wars teve. O George Lucas ele fala que ele foi inspirado por vários gêneros, né, galera? Como seriados cinematográficos, séries, mitologia, medievalismo, alguma coisa medieval, coisas assim, filmes japonês, filmes de faroeste, filmes de guerra, e foi uma das coisas que, dentre outros, né, foram as coisas que mais inspiraram ele. Outras coisas que inspiraram o George Lucas foram seriados de aventuras, como especialmente O Herói de Mil Faces, obras do Akira Kurosawa, incluindo Floresta Escondida e Sete Samurais, sendo o termo Jedi derivado de Jidaigeki, o nome que eles davam para as narrativas japonesas sobre samurais. Na luta final, na batalha final do primeiro filme original, Nova Esperança, são baseados nos combates aéreos da Segunda Guerra Mundial, que já tinha algum tempinho, que já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Na cena final, quando eles são condecorados, né, com as medalhas, veio do filme Os Três Mosqueteiros e o Triunfo da Vontade. Agora eu vou falar das temáticas. Star Wars ele usa muito arquétipos comuns na ficção científica, galera, como a mitologia antiga, a música erudita presente nesses gêneros, a utilização de monômito, conhecido também como a jornada do herói, do mitólogo Joseph Campbell, e é uma coisa constante nos filmes. O herói caído, o Anakin, né, ou Ben Solo, as tensões de pais e filhos. E aqui eu vou poder citar algumas, como eu sei que não é pai e filho, Anakin e o Obi-Wan, só que podemos considerar a relação que eles tiveram de pai e filho. Tipo, Anakin, Obi-Wan, Luke, o Vader, Kylo Ren e Han Solo. As donzelas Padmé, Leia, Rey, não são indefesas, mas mulheres fortes.
O amor deles que pendurou, apesar das adversidades e das separações, é que eu vou poder citar a Padmé e o Anakin, e também o Han Solo e a Princesa Leia. A reiteração dos arquétipos mitológicos é a base de intemporalidade nos filmes, pois focam em temáticas como todos se relacionaram, incorporando contextos modernos. Um exemplo de utilização de monómito na série é o paralelismo entre as histórias de Anakin e Luke Skywalker. Ambos são encontrados jovens por um ancião que introduz a um universo amplo, tipo o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan, revelando suas habilidades. Ambos os anciões servem algo sobre a sua origem. Ambos os anciões sabem algo sobre a sua origem, que os próprios desconhecem. Qui-Gon Jinn, ele sabia a profecia do escolhido, e o Obi-Wan Kenobi a identidade do pai do Luke, o Darth Vader. Ambos veem seu mestre morto antes de ter o treinamento completo. Qui-Gon Jinn morre no primeiro filme, e o Obi-Wan morre no primeiro filme também, sendo adotados por um mestre com uma relação aluno e professor. Aqui, já tive a ideia aqui com o Luke. O Luke, ele teve o mestre Yoda, e o Darth Vader, nosso querido Anakin, teve o Obi-Wan Kenobi, o professor com o mestre anterior. Ambos evidenciam o uso na força. Anakin ultrapassa os seus mestres e Luke evolui quase sem treino. Ambos são assolados por fortes emoções como amor e raiva. Anakin, ele sente amor por Padmé e raiva pela morte de sua mãe. E Luke sente amor pelos seus amigos e raiva da morte de seus tios. Ambos veem essas emoções utilizadas contra si na tentativa de persuadir para o lado negro da força. Ambos são salvos pela compaixão que sentem, Luke pela compaixão pelo seu pai, não o matando quando teve a oportunidade, e Anakin pela compaixão pelo seu filho, não deixando que o Imperador o matasse. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ambientação de Star Wars. O universo Star Wars é fictício, né? E aparece lá muitos alienígenas em outros planetas. Muitos deles são humanoides, né? Também os droids. Os droids são criados para servir aos seus donos. A maioria das vezes é corriqueiro isso acontecer. E vamos falar aqui também um pouquinho das viagens. As viagens acontecem muito, as viagens para planetas. Elas são comuns e muitos planetas são integrados à República Galáctica. Posteriormente, o nome dela se tornou o Império Galáctico. Um dos elementos em destaque em Star Wars é a Força. É uma energia que ela é onipresente, galera, e que ela pode ser usada para habilidade que quem usa ela pode ser que deixa eu ler aqui de novo. Quem usa ela é chamado como sensitivo à força. Descrito no primeiro filme, que a força é como, abre aspas, um campo de energia criado para todos os seres vivos que nos cerca, nos permeia e mantém a galáxia unida. Ela pode ser sentida melhor por quem possui o maior número de midi-chlorians. Essa parte aqui é interessante de midi-chlorians. Midi-chlorians, eles no primeiro filme, eles apareceram só pouquíssimas vezes e foram na época do Anakin, onde o Qui-Gon Jinn viu que o Anakin tinha muito midi-chlorian e por isso que ele achou que ele era o escolhido. Midi-chlorians são uma espécie de micro-organismo que vivem em simbionte com esses seres humanos. A força permite que seus usuários realizem diversos feitos sobrenaturais, podendo ampliar certas características físicas, como velocidades, reflexos e impulsos. Essas habilidades variam entre os personagens, que podem ser melhoradas através do treino. Apesar da força ser usada para o bem, existe um lado sombrio, quando avançado preenche seu portador de ódio, agressão e maldade. Isso aqui, nesse lado sombrio, o lado do bem,
vamos começar do lado bem, são os Jedi. O lado sombrio são os Siths. Os 6 filmes os 6 filmes apresentam os Jedi, que usam a força para o bem. Isso que eu já falei, né? No universo expandido de Star Wars, muitos dos pertences do lado sombrio não são Sith, sendo isso determinado principalmente pela regra de 2. A regra de 2 é o seguinte: um Sith, ele só pode, se eu não tô lembrado bem, eu acho que é isso mesmo, ele só pode ter apenas 2 Siths, o mestre e o discípulo. Você pode ver isso que, tipo, no Star Wars, no último filme de Star Wars, o Palpatine queria que o Luke virasse o discípulo dele. Aí seguindo a regra de 2, ele ia matar o Vader. O Vader, Palpatine e o Conde Dooku, Palpatine e aquele cara vermelho que apareceu no primeiro filme, que eu esqueci o nome dele, que usa um sabre de luz duplo, mas vocês entenderam, né? E eu ia falar agora sobre o impacto cultural que Star Wars teve, só que teve no nosso mundo, só que eu acho que eu vou deixar isso para um próximo vídeo, que já tá ficando longo. Então, obrigado e falou.